Bom dia, meninos do 8º e 9º ano da Fundação Casa 3. Tudo bem com vocês? Eu voltei porque eu tava com saudade e voltei pra gente continuar tendo as melhores aulas de história das nossas vidas. E a gente vai continuar falando desse contexto, desse cenário lindo, maravilhoso, revolucionário que é a história moderna. Hoje a gente vai entrar ainda mais dentro dos processos de independência da América. Já faz uns 3 roteiros que nós estamos estudando como que os ideais iluministas que surgiram lá na Europa, que motivaram revoluções na Europa, como a Revolução Francesa e a Revolução Industrial, chegaram na América e motivaram os processos de independência das colônias que tinham aqui. Mas hoje a gente vai falar disso de uma maneira muito especial. A gente vai falar do nosso país, a gente vai falar do início do processo de independência do Brasil. Então, assim como a gente estudou o processo de independência das 13 colônias dos Estados Unidos, assim como a gente estudou o processo de independência dos países da antiga América Espanhola, hoje a gente vai começar a estudar o processo de independência do Brasil. Nós vamos ver como que todo esse cenário, esse contexto de luta pela liberdade, igualdade e fraternidade resultou numa série de revoltas e movimentos sociais no nosso país e como isso foi preparando o terreno para a nossa independência. Eu espero que vocês gostem, como eu já disse, a aula de hoje está revolucionária e eu espero que vocês permitam que esse aprendizado revolucionário também revolucione a vida de vocês. Vamos lá entender como se deu a formação do território da América Latina? Não tem como a gente falar de formação de América Latina sem falar de independência, até porque os países que nós temos hoje na América Latina, eles só vão surgir após os seus respectivos processos de independência, porque boa parte desse território onde nós habitamos hoje foi colonizado. Então, para que surgissem os países, essas colônias precisaram se tornar independentes. Então, a colonização da América luso-hispânica, quando chega nas suas independências, forma a América Latina. Vamos entender esse esqueminha? Vamos lembrar lá do que foi esse processo de colonização. Os países da Europa, principalmente luso, Portugal, e hispânica, Espanha, principalmente esses 2 países, conquistaram territórios aqui na América, que é onde a gente vive. Então, por exemplo, se hoje nós estamos aqui nos comunicando em português, significa que esse território que nós habitamos era colonizado por Portugal. Se lá no México eles se comunicam em espanhol, significa que aquele território era colonizado pela Espanha. Só que chegou o momento que essa colonização começou a gerar uma série de insatisfações, revoltas, rebeliões. E essas revoltas e rebeliões que ocorreram contra a colonização, vocês já sabem que tiveram como principal fundamento ideológico, ou seja, o pensamento que estava por trás dessas revoltas contra a colonização era o pensamento. Quem é que está prestativo e lembra das últimas aulas? O pensamento iluminista, é claro, o mesmo que motivou a independência das 13 colônias, o mesmo que motivou a Revolução Francesa lá na França e assim por diante. Quando esse pensamento de liberdade, igualdade, fraternidade chega nas colônias aqui da América, é evidente que vão começar a surgir movimentos pela independência. Porque como eu vou falar de liberdade sendo colônia? Como eu vou falar de igualdade tendo a dominação de uma metrópole? Então, quando o pensamento iluminista chega na América, eu tenho o início dos processos de independência. E quando esses territórios se tornam independentes, eles formam os atuais países que configuram o que a gente chama de América Latina. A América Latina não é um continente. A América Latina é um grupo de países que tem uma coisa em comum. Eles falam línguas que têm origem no latim. Por isso, América Latina. Não é que tem alguém latino igual um cachorro. Que eu sei que vocês pensaram isso, seus piadistas. Não, é América Latina porque são línguas originárias do latim. Por exemplo, português, espanhol, francês e italiano. No caso desse contexto que a gente está estudando, especificamente português e espanhol.
E quando que isso começou? Quando que a América começou a ser dominada por Portugal e Espanha? Quando teve início essa colonização luso-hispânica? Vocês entenderam o que eu falei agora? Quem entendeu o termo luso-hispânica é porque está cumprindo bem a função, tá prestando atenção. Luso-hispânico quer dizer de Portugal e Espanha. Então, o que eu acabei de dizer? Quando que começou essa dominação de Portugal e Espanha sobre a América? Essa dominação ela vai começar lá com o Tratado de Tordesilhas. Ele foi assinado 2 anos depois da descoberta da América pelo Cristóvão Colombo. Em 1494, Portugal e Espanha, os respectivos reis, se juntaram e decidiram que tudo que estivesse para o lado ocidental dessa linha aqui, da linha de Tordesilhas, pertenceria a Portugal. E tudo que estivesse para o lado oriental pertenceria à Espanha. E assim eles dividiram as áreas que poderiam ser colonizadas naquele mundo conhecido até então. Agora, vamos observar esse mapa aqui, que é um mapa muito parecido com o que vocês tinham no roteiro da semana passada. Esse mapa, ele mostra a independência dos países da América Latina. Então, já mostra também que países que são esses. Então, vocês estão vendo aqui, ó, toda a América do Sul, a América Central e o México aqui na América do Norte. Além de mostrar os países da América Latina, ele mostra quais, países que surgiram e o ano em que essas independências aconteceram. Então, por exemplo, 1821 no México, 1873 na Bahamas, 1822 no Brasil, 1966 na Guiana. A Guiana Francesa é uma colônia até hoje. Então, esse mapa ele é muito interessante porque ele vai mostrando pra gente quando que esses países aqui eles foram se tornando independentes. E a gente tem algo em comum, que é o período de tempo que isso acontece. Por volta do século... Que século? 1800 e quebradinho, 1820 é que século? 19, exatamente. Nós temos alguns que têm uma independência tardia, como, por exemplo, o Belize, como a própria Jamaica, que já estão no século XX, mas a maior parte dos países da América Latina vão se tornar independentes no século XIX. E a gente tem algumas diferenças essenciais entre a colonização da América Portuguesa e a colonização da América Espanhola. Na América Portuguesa, eu tenho uma centralização política muito grande em Portugal e eu tenho uma centralização econômica muito grande em Portugal. O que faz com que o monopólio de Portugal seja extremamente grande. Então, toda e qualquer coisa que fosse acontecer na América Portuguesa, e quando eu falo de América Portuguesa, eu estou falando atualmente de qual país? Do Brasil. Então, tudo e qualquer coisa que fosse acontecer nesse território que a gente está hoje, tinha que receber o aval, a autorização do rei de Portugal. Então, o senhor de engenho, ele tinha que pedir autorização de Portugal para comprar uma máquina de moer. Ele tinha que pedir autorização de Portugal para vender a cana que ele produzia. Então, além do rei de Portugal, esses senhores de engenho, eles também eram um poder, mas eles não podiam tomar decisões. Eles eram um poder aqui dentro, porque eles tinham muita terra, tinham um poder econômico, porque eles eram a elite, eram os ricos que viviam aqui, tinham um poder político aqui dentro, mas eles estavam submetidos, estavam submissos, estavam sob a opressão do governo português. Além dos senhores de engenho, a gente tem a figura dos funcionários públicos, dos feitores, e esses funcionários públicos, feitores, tropeiros, militares, comerciantes e artesãos, em grande parte eram portugueses também. Então, o que acontece? A América Portuguesa, ela tinha nos seus papéis sociais mais importantes atores portugueses. Eram pessoas de Portugal que vinham aqui para o Brasil, para a colônia portuguesa, para realizar as suas atividades econômicas. Então, os portugueses, eles eram a elite da sociedade brasileira nesse período. Mas, senhora, não tinha brasileiro ainda? Conforme esses portugueses, eles começaram
a principalmente praticar o estupro de índias e depois de negras, a gente vai ter um processo de miscigenação, de mistura, que dá origem à sociedade brasileira. Aí eu tenho o brasileiro original, digamos assim. O brasileiro original, na verdade mesmo, é o índio. Mas com a chegada dos portugueses e esse processo de miscigenação forçado, a gente tem o surgimento de o brasileiro que a gente conhece hoje. Esse brasileiro miscigenado, a mistura do português com o índio, do português com o negro, do português com o mestiço, que vai ser já o outro filho deles, enfim. Esse brasileiro, ele vai ocupar uma posição inferior na pirâmide social. Ou seja, ele não vai ser dono de terra, ele não vai ser funcionário público. Na melhor das hipóteses, ele vai chegar a ser um feitor, ele vai chegar a ser um tropeiro, militar, só bem mais para frente que brasileiros mesmos vão poder integrar forças armadas, que nessa época nem existia, era uma guarda nacional, comerciantes e alguns também artesãos. Então, aqui na América Portuguesa, a gente tinha um poder muito grande e muito forte dos portugueses mesmo. Os mestiços, os brasileiros que vão surgindo desse processo de miscigenação, de colonização, eles estão numa posição inferior na pirâmide social. Eles são uma classe social mais baixa. E abaixo desses brasileiros que eram inferiores, mas ainda eram livres, nós temos quem na sociedade desse momento? Os escravizados, sejam índios ou sejam negros. Na América Espanhola, eu tenho uma outra dinâmica. É como se as colônias da América Espanhola, se comparadas com as colônias da América Portuguesa, elas tivessem um pouco mais de autonomia, um pouco mais de independência. Por quê? Porque eles tinham líderes locais muito fortes. Aqui na América Portuguesa, por mais que Portugal tenha tentado implementar as capitanias hereditárias, os governos gerais, as câmaras depois municipais, os governadores de província, esses caras todos, esses cargos políticos todos, eles estavam extremamente atrelados ao rei de Portugal. Eram pessoas de confiança, eram o braço direito do rei de Portugal. Já na América Espanhola, o processo vai ser um pouquinho diferente. Por quê? Nós vamos ter espanhóis também nesses cargos de poder. Eles eram espanhóis nascidos na Espanha e ocupavam os cargos mais altos da administração. Porém, no poder econômico, nós temos os crioulos. E os crioulos, eles já não eram espanhóis, eles eram mestiços. Eles eram nascidos já nas colônias na América Espanhola. E eles tinham um poder econômico muito grande. Eles eram responsáveis pela movimentação econômica da colônia. Então, por mais que eles não pudessem ocupar cargos políticos, cargos administrativos, era eles que controlavam toda a circulação de mercadoria e de dinheiro que acontecia dentro da América Espanhola. Então, quando depois começam a surgir esses movimentos pela independência, quando o pensamento iluminista de liberdade, de igualdade, fraternidade chega nas colônias espanholas, os crioulos, eles vão se utilizar desse poder econômico que eles têm para pressionar as elites políticas. E como que vai se dar esse processo de independência aqui no Brasil, aqui na América Portuguesa? O processo de independência no Brasil, a gente costuma dizer que ele começa em 1789 e vai até 1822. Por que esses marcos? 1789 foi o ano da Inconfidência Mineira, de uma das maiores revoltas, uma das maiores rebeliões que aconteceram contra o poder de Portugal aqui no Brasil. E 1822 foi o ano da independência mesmo. Porém, como a gente vai ver agora nessa breve revisão da história do Brasil, o Brasil já tinha movimentos de revolta contra a dominação portuguesa muito antes da Inconfidência Mineira. Só para a gente se situar na história do Brasil. O Brasil ele tem uma história chamada de pré-cabralina, que está aqui ó, nesses 3 pontinhos, que é desde a chegada dos povos originários, dos indígenas, até a chegada dos portugueses. Vocês estão vendo aqui ó, que a história do Brasil oficial, e vamos colocar umas aspas bem grandes aqui nesse termo história oficial, vai começar com o Tratado de Tordesilhas em 1494. E ela se inicia de fato com o chamado descobrimento.
que na verdade esse termo ele já não é mais nem utilizado. A gente pode falar de invasão, a gente pode falar de choque cultural, mas descobrimento remete a um ato heróico. E só é um ato heróico chegar e tomar o lugar de alguém se quem escreveu a história foi quem tomou, vocês concordam? Então só é heróico a gente falar de descobrimento se for para o português. Para o índio que já vivia aqui, o que foi esse processo da chegada dos portugueses? Foi uma invasão, foi uma dominação com o intuito claro de explorar eles ainda. Então, como eu costumo dizer para vocês aí, 157, assalto à mão armada, né? Então, o início da história do Brasil oficial, entre aspas, se dá lá com a chegada dos portugueses. E até 1530, 30 anos depois que os portugueses chegaram, eles deixaram isso aqui meio esquecido, porque eles não acharam que eles estavam procurando. E quem se lembra das aulas que a gente teve aí em sala, já sabe o que eles estavam procurando aqui. O que eles estavam querendo? Metais preciosos, especialmente ouro. Por quê? Porque os espanhóis tinham achado lá na América Espanhola e eles não tinham achado aqui. Então eles deixaram isso aqui, sabe, a Deus dará. Só que aí começou a ter invasão de francês, a ter invasão de holandês, os próprios espanhóis tentando tomar o território, e o rei de Portugal, ele resolveu iniciar de fato um processo de colonização 30 anos depois. Por quê? Ele percebeu que mesmo sem ter encontrado os metais preciosos que ele tanto queria, ele podia tirar algum proveito disso aqui. O governo português podia conseguir riquezas explorando o que já tinha aqui nessa terra. Então, a primeira coisa que eles começaram a explorar, que deu para eles tirarem uma grana, foi o pau-brasil. Isso antes até do período colonial. Só que eles perceberam que a terra aqui era muito boa. Tem uma carta que foi escrita lá naquele período do Pero Vaz de Caminha, que ele só fazia isso da vida, era a missão dele escrever carta. Ele veio lá com a esquadra de Cabral para isso, para ficar escrevendo, relatando o que estava acontecendo, que ele fala que a terra aqui era muito boa, que se plantando tudo dava. E isso aí foi um campo fértil para a mente do governo português, do rei de Portugal, porque ele pensou, se plantando tudo dá? Então vamos plantar uma coisa que todo mundo quer e que vai dar muito dinheiro para a gente. E na época era o açúcar. Então, logo que Portugal chega aqui no Brasil, eles começam a explorar a nossa terra para plantar e colher e vender o açúcar. Esse processo de exploração econômica também vem junto de um processo de exploração humana, porque a mão de obra utilizada nessa exploração vai ser uma mão de obra escrava, inicialmente indígena e posteriormente africana. Só depois de um bom tempo já aqui, depois inclusive de um processo de decadência do açúcar, que se intensifica a busca pelos metais preciosos e aí sim há o encontro do ouro na região das minas. E nesse momento eu já tenho um acirramento. Eu vou usar a linguagem de vocês. O bagulho tá ficando louco. Por quê? Porque eu já tenho brasileiro nesse momento. Eu já tenho brasileiro nascido no Brasil. Eu já tenho português que veio de Portugal, mas que tá revoltado com o governo português porque tem que pagar muito impostos. Eu já tenho uma série de revoltas indígenas. Eu já tenho indígenas se aliando com os portugueses revoltados para bater de frente com o governo português. Nesse momento, já lá em meados do século XVII, comecinho do século XVIII, eu já tenho várias revoltas registradas, tanto de portugueses contra o próprio governo português, pelo abuso, pela exploração na cobrança de impostos, como de indígenas, como de negros e assim por diante. E aí, a gente chega no momento que nós estamos estudando, que é esse processo de independência, que está aqui, ó, em cinza, tá bom? Eu não vou falar sobre o Brasil Império e o Brasil República, porque eu não vou dar spoiler da próxima aula. Então, o Brasil Colônia significou uma dominação e uma exploração desse território aqui pelo governo português. Essa dominação e essa exploração ela ocorria por meio do chamado Pacto Colonial. Pacto é um acordo colonial de colônia. Então, um acordo de que esse território seria uma colônia portuguesa. Eu achei essa imagem aqui sensacional, porque se vocês derem um pause aí no vídeo e observarem ela com atenção, vocês vão ver que tem praticamente toda a história no Brasil colônia nela. Então tem a chegada das esquadras aqui no início do processo de colonização, tem a saída, tá vendo as setinhas para cá, dos navios carregados, tanto com cana, como com ouro, como com as drogas do sertão. Tem as missões jesuíticas, os padres que vieram para cá para catequizar os indígenas, e não é porque eles eram bonzinhos, é porque eles estavam também a serviço do governo português,
Um índio catequizado é um índio manso, é um índio fácil de ser dominado. Eu tenho as missões jesuíticas, eu tenho os índios no processo de interiorização, ou seja, entrando para dentro do território brasileiro para, entre aspas, fugir dessa dominação e assim por diante. Depois vocês olhem isso aqui com muita calma, porque tá sensacional essa imagem. Falando em Brasil Colônia, além dessa imagem aqui, que a gente pode explorar ela inteira, desde a presença dos navios ingleses aqui, até o ouro na região das Minas, o açúcar no Nordeste, assim por diante, é importante a gente pensar na configuração territorial do Brasil nesse período, que não era tudo isso. Se a gente voltar lá no slide do Tratado de Tordesilhas, vocês vão ver que o Brasil mesmo era pequenininho. O que Portugal poderia administrar e dominar era só isso aqui. Mas olha a diferença do tamanho daquilo para isso aqui. Então, o que foi acontecendo? Esse processo de interiorização. E isso vai dando origem ao território brasileiro que a gente conhece hoje, as fronteiras atuais do Brasil. Quando a gente fala dessas fronteiras atuais, a gente está falando dos limites, de onde começa e onde termina o Brasil. Nem sempre o Brasil teve esse tamanho, foi nesse formato que a gente conhece hoje. Isso foi se moldando, foi se formando ao longo do processo de colonização. Então, se a gente está falando de Brasil colônia, eu também estou falando dessa dominação e exploração econômica, das riquezas que a gente tinha aqui no nosso território, como a cana, como o ouro, como a borracha, como a criação de gado, a pecuária, como a extração das demais drogas do sertão, que eles vão usar como especiarias para fazer perfume e assim por diante. Eu também estou falando de uma dominação política, onde não poderia haver poderes locais aqui, eu não poderia ter um presidente, um vice-rei, nada aqui, tudo era centralizado e controlado pelo rei de Portugal, e uma dominação cultural. Como que ocorre uma dominação cultural? É muito simples, você impõe a sua cultura sobre a cultura do outro. Então, o próprio fato da gente falar português e do Brasil ser um país majoritariamente cristão, ou católico ou evangélico, tem a ver com essa colonização. Isso foi imposto pelo colonizador. Só que, como a senhora já falou para vocês, aonde há exploração, vai haver resistência. Então, quando a gente começa a puxar muito uma corda, o que vai acontecer? Uma hora essa corda vai arrebentar. Então, quanto maior era a exploração portuguesa, maior era a revolta, maior era o sentimento de revolta dos colonizados. Assim, a gente tem dois tipos de movimentos contra a dominação portuguesa. Movimentos nativistas que queriam coisas específicas. Então, por exemplo, queria que os portugueses saíssem de uma área X, queria que diminuísse a cobrança do imposto Y. E a gente vai ter depois os movimentos emancipacionistas, que aí sim, esses caras aqui, já munidos pelo pensamento iluminista, percebam que eu usei a palavra munido, de munição, de arma. A arma deles era o pensamento iluminista. Que pensamento? De liberdade. Então, os movimentos emancipacionistas, eles já buscavam a liberdade. Eles já queriam meter o pé, meter o louco nos portugueses e falar, é tudo nosso. Aí, aqui eu tenho só alguns exemplos para vocês. Eu não vou entrar em cada uma dessas revoltas e desses outros conflitos aqui, porque isso não é matéria de agora, mas só para a gente ter uma noção e ter em mente de como que aonde há exploração, há resistência, há revolta, há rebelião. Então a gente tem rebeliões, a gente tem revoltas em todos os cantos do território brasileiro, desde lá do Nordeste até a região das Minas, como a Guerra dos Emboabas e Vila Rica. Além dessas, a gente tem Aclamador Bueno aqui em São Paulo, a gente tem Mascates, Revolta do Sal, da Cachaça, a gente tem várias revoltas, vários momentos e movimentos contra a ação portuguesa nesse território. E isso aí é muito interessante para a gente quebrar aquele tabu, aquela falsa ideia de que o brasileiro é um povo pacífico. O brasileiro não é e nunca foi um povo pacífico. A nossa história, ela é cheia de movimentos contra a exploração, contra a dominação e assim por diante. O povo brasileiro realmente nunca fugiu à luta. Esse trecho do nosso hino, ele é inspirado na nossa história, porque nós temos, sim, vários movimentos, boa parte deles populares, mas a maioria encabeçados pela elite econômica, que lutaram contra a dominação portuguesa, por exemplo.
Vamos falar especificamente das revoltas emancipacionistas, que é o que nos interessa hoje, porque essas revoltas emancipacionistas são o início do processo de independência do Brasil, ou seja, é o primeiro momento onde, em lugares diferentes desse território, surge a ideia de separar o Brasil de Portugal, ou seja, do Brasil se tornar independente. Então, qual é o contexto dessas revoltas? O que está rolando? Lembra? Contexto é dentro do texto, dentro do cenário? O que está rolando nesse momento que faz com que as pessoas comecem a se revoltar e pedir a separação do Brasil de Portugal? Querer que o Brasil se emancipe, se torne independente. Então a gente tem lá na Europa a crise do Antigo Regime, que nós já vimos que vai culminar com a Revolução Francesa. Como vocês, que são muito espertos, vão observar, a Inconfidência Mineira ela vai acontecer no mesmo ano da Revolução Francesa, que é 1789. Então, essa crise do Antigo Regime, que está ocorrendo lá na Europa, por conta dos ideais iluministas, também vai chegar aqui na América, também vai chegar na colônia. Porque se o poder do rei está sendo contestado lá na Europa, vocês acham que os colonizados não vão aproveitar dessa situação, de que as pessoas já estão duvidando, já estão contestando o poder do cara, para também fazer as suas reivindicações, para também tentar se libertar desse rei abusivo e tóxico? É lógico que vão. Então a gente tem a crise do Antigo Regime, nós temos a ascensão do capitalismo industrial, o surgimento da indústria na Inglaterra em 1760, ou seja, nesse mesmo momento aí, final do século XVIII, faz com que o modelo de produção colonial ele fique ultrapassado, porque agora eu tenho máquinas que possuem motores que são capazes de produzir mais em menos tempo. Então esse modelo de produção colonial, baseado numa mão de obra escrava, ele passa a não fazer muito sentido. O trabalho na Europa, por exemplo, começa a ser substituído pelo trabalho assalariado. E aí, isso também vai motivar uma série de revoltas aqui na colônia. Então, o surgimento do capitalismo industrial, o crescimento da indústria nesse momento lá na Europa, também vai fazer com que esse processo de colonização, pautado em exploração de monocultura, por exemplo, ele seja contestado. Como já está muito mais do que óbvio, que a gente já falou várias vezes, um outro ponto importante desse cenário é o iluminismo, que é o pensamento que está por trás de tudo isso. Tudo isso só aconteceu porque alguém pensou. Alguém não, vários alguém, né? Pensaram que isso seria possível. Nesse mesmo momento, eu tenho também a independência dos Estados Unidos, a independência das 13 colônias, que nós vimos há 2 roteiros atrás. Então isso se torna uma inspiração. Nossa, as 13 colônias lá na América do Norte se tornaram independentes. Eu acho que a gente também pode, hein? O Brasil copiando os Estados Unidos desde sempre. Além disso, a gente tem, como eu falei para vocês, uma ascensão do capitalismo, portanto do liberalismo econômico, em detrimento, em comparação com uma decadência do mercantilismo. Por quê? Porque o mercantilismo, ele se baseava na perspectiva do acúmulo. Então as pessoas queriam muito metal precioso, muito ouro, muita prata para acumular. Porém, o que vai acontecer? Isso não faz parte da lógica do liberalismo. Porque o que o liberalismo pregava? Circulação. O dinheiro precisa circular para ele render. E aí isso vai fazer com que as economias baseadas no mercantilismo, como era a economia portuguesa, que se baseava na exploração de ouro, por exemplo, no Brasil, que se baseava na extração de monoculturas daqui, ela entra em decadência, porque não promovia uma circulação para gerar um aumento, ficava sempre no acúmulo. Além disso, a gente vai ter, junto com a ascensão do capitalismo industrial, do liberalismo econômico, um aumento do poder da burguesia, isso logo após a Revolução Francesa. E quem eram os burgueses mesmo? Era quem tinha grana, quem era responsável pelo comércio. Só lembrando, nesse momento da história, ter dinheiro não significava ter poder, era só ter dinheiro mesmo. A partir da Revolução Francesa, que ter dinheiro passou a significar ter poder também, né? Vocês lembram disso? Então, a ascensão da burguesia faz com que essas elites econômicas que a senhora falou para vocês lá no comecinho, elas ganhem munição também para se revoltar contra a dominação política. Faz com que as elites econômicas, os donos de engenhos, os donos de minas, eles olhem para o governo português e falem, não, peraí, vocês só estão existindo, vocês só estão ganhando dinheiro porque a gente está pagando imposto.
Então a burguesia, a elite econômica, passa a ter consciência da sua importância para a manutenção do poder político e se revolta contra essa dominação e essa exploração. Assim, a gente tem também o surgimento lá na Europa dos estados liberais, de governos que a monarquia já foi substituída pelo presidencialismo, um governo republicano, parlamentar, e a decadência das monarquias. E isso aí é meio óbvio. Então, por que é importante a gente entender esse contexto? Para a gente perceber que o processo de independência da América Portuguesa, da América Luso, do Brasil, ele não foi aleatório. Ele está dentro de um cenário muito maior, onde processos de independência já estavam acontecendo, onde estava acontecendo a decadência das monarquias, a decadência do antigo regime, a decadência do modelo econômico que se seguia numa colônia e assim por diante. Então, tudo isso já gera por si só uma crise no sistema colonial. Só que entender esse contexto não é desmerecer a importância das revoltas nativistas. As duas coisas, quando unidas, faz com que a gente tenha, por exemplo, duas linhazinhas de pólvoras que, quando se encontram, o boom é muito maior. Então, eu tenho aqui dentro revoltas internas nativistas e eu tenho lá fora um contexto que contesta a colonização. Quando essas duas coisas se juntam, o bagulho fica louco e os movimentos pela independência, as revoltas emancipacionistas, elas encontram razão de ser. A primeira grande revolta emancipacionista, separatista que a gente tem é a Inconfidência Mineira. Como eu falei para vocês, ela aconteceu em 1789, mesmo ano da Revolução Francesa. Ela teve a influência do Iluminismo e da independência dos Estados Unidos no seu ideal, no seu modo de ser. O principal fator prático que fez com que os mineiros... Quando eu falo mineiro, eu não estou falando só de quem mora em Minas, eu estou falando dos donos das minas, tá? Os donos das minas e profissionais liberais que habitavam essa região das minas. Eles se juntassem, foi o fiscalismo português, ou seja, o aumento da cobrança de impostos. No caso, um imposto específico que eles aumentaram e que foi assim, a gota da água que fez o copo transbordar, que foi a derrama. E o imposto do quinto também. Essa Inconfidência Mineira, ou também Conjuração Mineira, ela foi uma revolta, ela foi uma rebelião extremamente elitista. Então, por exemplo, ela queria a separação de Portugal, mas em nenhum momento eles pensaram em abolir a escravidão, em libertar os negros. Era uma revolução, era uma rebelião pautada na economia. Eles queriam deixar de ser explorados pelo governo português. Portanto, eles lutavam também por uma república, para que aquele território onde eram as minas, ou o Brasil todo, que era o ideal, se tornasse independente, se tornasse uma república. Tanto que, depois, lá em 1889, quando o Brasil se torna república, um dos primeiros símbolos nacionais, o primeiro herói nacional que vai ser reconhecido, vai ser o Tiradentes, que é esse cara aqui que inclusive é pintado até hoje como um mártir. Estão vendo essa cruz aqui? É justamente para comparar ele com Cristo, para dar essa imagem de mártir, de que morreu sofrendo pelo povo brasileiro. Então, a Inconfidência Mineira, ela foi um dos primeiros movimentos das revoltas emancipacionistas que queriam a separação, a independência do Brasil de Portugal. Ela tinha um caráter elitista, porque ela era uma revolução que tinha como principal interesse a economia, a cobrança, lutar contra a cobrança de impostos dos portugueses. A ideia era se libertar dos portugueses para não ter mais que pagar impostos para eles e assim por diante. E aí, é aquilo que a gente sempre fala também. A corda, ela vai sempre arrebentar pelo lado mais fraco. A gente tem vários participantes dessa revolta, só que o único que foi morto, esquartejado e teve seus pedaços espalhados pelas cidades de Minas foi o Tiradentes, que era um alfer do exército. Ele era Tiradentes, senhora, ele era dentista de vez em quando, mas a principal profissão dele não era essa, ele era alfer, era como se fosse um guarda, digamos assim, tá bom? Próxima revolta emancipacionista. Conjuração Baiana. Então, estamos saindo de Minas e indo para a Bahia. Alguns anos depois só. Menos de 10 anos. Então, a gente tem como fatores, de novo, a influência do Iluminismo, a influência da Revolução Francesa. Essa Conjuração Baiana, ela foi uma revolta mais popular. Ela fez com que a população da Bahia, naquele momento, lutasse ao lado da elite contra a dominação portuguesa. Motivada pelo quê? Motivada pela miséria que Salvador, que o Nordeste, de modo geral, estava passando. Por quê?
Quando a gente teve a descoberta do ouro em Minas, a gente também teve a crise na economia do açúcar. E aquelas pessoas que antes viviam da economia açucareira, agora elas precisavam encontrar um novo meio de sobreviver e não encontravam. Então a gente tem uma situação deplorável de miséria mesmo no Nordeste do Brasil nesse período, o que motiva os movimentos contra a dominação portuguesa. Então, diferente da Inconfidência Mineira, a Conjuração Baiana ela é extremamente popular. Ela teve a participação da população em massa. Também tinha um ideal republicano, mas olha só que interessante. Por ela ser popular, ela também era abolicionista. Então, diferente da Inconfidência Mineira, eles lutavam também pela liberdade dos negros. Tem uma grande influência da maçonaria, na Inconfidência Mineira também. Na verdade, em boa parte desses movimentos emancipacionistas, nós temos a influência da maçonaria, porque a maçonaria, de modo geral, era extremamente republicana. E os líderes da Conjuração Baiana, de modo geral, eles foram enforcados em praça pública. Tanto a Inconfidência Mineira como a Conjuração Baiana, elas foram sufocadas pela guarda portuguesa, pelo exército, apesar de não ser esse o termo correto, pelo exército português. Além da Conjuração Baiana, Conjuração Revolta dos Alfaiates, também conhecida por esse nome, a gente tem uma outra revolução, uma revolução em Pernambuco. Pernambuco era uma das províncias mais problemáticas, digamos assim, para os portugueses, porque lá vira e mexe estava dando BO, estava tendo uma revolta, estava tendo uma rebelião, e a Revolução Pernambucana ela foi uma das maiores. Depois vocês vão ver, eu acredito que no segundo semestre, a Confederação do Equador. Mas até esse momento, a Revolução Pernambucana ela foi a maior. Por quê? Aquele mesmo cenário de crise e miséria causado pela queda da economia açucareira. O poder absolutista português, os mandos e desmandos do rei de Portugal. O pensamento iluminista que entra em choque com tudo isso. E assim como na Inconfidência Mineira, a cobrança de novos impostos. E isso aqui vai ser motivado pela vinda da família real para o Brasil. Eu não vou falar disso hoje, porque esse tema ele é extremamente importante e a nossa próxima aula vai ser só sobre isso. Por enquanto, o que eu posso dizer é, o rei de Portugal veio morar no Brasil. E ele veio para cá querendo manter o estilo de vida que ele tinha lá. Só que para ele manter a ostentação que ele tinha em Portugal aqui na colônia, precisava-se de muito mais dinheiro. E de onde que eles vão tirar esse dinheiro? Da cobrança de novos impostos. Então isso aí, a partir de 1808, vai fazer com que as colônias se revoltem ainda mais. Essa Revolução Pernambucana também foi uma revolução elitista, movida principalmente pelos donos de engenho, certo? Ela também tinha um ideal republicano, também foi influenciada pela maçonaria, mas como ela era elitista, ela também era contra a manutenção da escravidão. Ela era, a favor de manter a escravidão, contra a abolição. Eles acreditavam que não precisavam libertar os negros. Então a gente tem algumas coisas em comum entre esses movimentos emancipacionistas. A presença da maçonaria, os ideais republicanos, mas por outro lado nós também temos algumas contradições. Por exemplo, a manutenção da escravidão. A Inconfidência Mineira e a Revolução Pernambucana eram extremamente favoráveis à manutenção da escravidão, enquanto a Conjuração Baiana não, também lutava pela liberdade dos negros. Agora, eu vou passar com vocês o roteiro que nós vamos ver no dia de hoje. Então, a primeira coisa é assistir esse vídeo, depois ler o roteiro, esse texto, com bastante atenção. É um resumo também escrito de tudo que a senhora já explicou para vocês e responder as questões lá no caderno. Então, percebam, o texto é sobre essas revoltas emancipacionistas, o que é, como elas fazem parte do processo de independência do Brasil, que está dentro da formação territorial da América Latina, né? Que está dentro da história moderna, que está dentro da crise do antigo regime das monarquias absolutistas. Lembra que a senhora sempre fala, está tudo acontecendo ao mesmo tempo agora. A gente estuda uma coisa de cada vez, mas está tudo no mesmo contexto. Então, retomando aqui, a gente tem as revoltas emancipacionistas, a Inconfidência Mineira, a Conjuração Baiana, a Revolução Pernambucana e algumas atividades muito simples, só 4 atividades, mas que vão fazer vocês pensarem bastante sobre esse cenário de revolta, de emancipação, de liberdade, de independência do Brasil. Eu espero que vocês tenham gostado e é isso aí.
É isso, meninos. Eu espero que vocês tenham gostado da aula de hoje, que vocês tenham conseguido aprender alguma coisa nova. Queria que vocês soubessem que eu preparei essa aula com muito carinho, com muito amor e principalmente acreditando que a educação é a maior arma que a gente tem para mudar a nossa própria história e que para quem quiser a oportunidade de aprender está sendo dada. E eu, como professora, me comprometo a isso. Para finalizar, eu quero deixar um ensinamento do pai da história, que eu acho essencial nesse momento. O Heráclito, chamado pai da história, ele percebeu uma vez sentado nas margens de um rio que o homem nunca poderia se banhar 2 vezes naquele mesmo rio. E por quê? Porque o homem nunca é o mesmo, ele vai se transformando conforme as suas experiências, e nem um rio. E com isso, o Heráclito percebeu que o tempo passa. O que eu tô querendo dizer com isso? Que tudo passa, que esse momento difícil que a gente está vivendo, que essa pandemia, que esse distanciamento também vai passar. Que a ciência, que a história nos sirva nesse momento para dar esperança, para que a gente, mais do que aprender com o passado, tenha a esperança de que um futuro melhor virá. Eu tô morrendo de saudade de vocês e enquanto eu não puder estar aí, vocês podem ter certeza que eu vou estar aqui fazendo o melhor que eu conseguir com aquilo que eu tenho para que vocês aprendam e tenham a oportunidade de escrever a história que vocês quiserem para a vida de vocês. Até semana que vem!